Geralmente, quando começa um ano, a gente forma novos projetos, abandona outros ou até mesmo reativa antigos projetos. É o caso aqui do Pensa num Livro Bom. É um projeto que eu já tinha no meu canal do YouTube, né, Fábio Ito, e agora nós estamos retomando. Né, converso com várias pessoas, dou aula em vários lugares e sempre vou indicando livros. Então as pessoas diziam assim: por que que você não grava e analisa esses livros que ficaria melhor, mais fácil. Então, estamos retomando esse projeto aqui. Semanalmente eu vou colocar um livro a cada 15 dias e falando sobre literatura, falando sobre os autores. Vão ter livros cristãos, não cristãos, livros de teologia, de literatura, tudo aquilo que faz parte da minha vida, da minha formação, e eu quero compartilhar com você algumas impressões. Então, esteja conosco nesse ano, além desse trabalho, né, com relação a Pensa no Livro Bom, eu vou também ter outras falas aqui no canal e você está convidado para nos acompanhar, tá bom? Bom, o primeiro livro que eu quero falar sobre esse retorno ao canal é esse livro aqui, do Byung-Chul Han, um autor que eu tenho lido bastante. Esse livro, O Espírito da Esperança contra a Sociedade do Medo, é um livro que não é muito grande, mas ele tem bastante conteúdo. Byung-Chul Han, ele é um filósofo formado na Alemanha. Ele também foi formado em teologia e ele é um sul-coreano. Então, ele é um sul-coreano que estudou, foi para a Alemanha aos 26 anos, quase sem falar alemão, e foi sendo formado lá na Universidade de Freiburg. E ele se formou em filosofia, teologia, se doutorou em filosofia, escrevendo sobre um outro grande autor que é Heidegger. Heidegger, nesse livro Ser e Tempo, que eu também vou fazer uma análise desse livro aqui no canal. E ele vai fazer uma relação bastante interessante da esperança com um conceito chamado Dasein, que é proposto por Heidegger. Mas antes da gente entrar no livro, quero fazer outras indicações desse autor, livros que eu acho muito interessantes, como esse aqui. Esse livro também é bem interessante no enxame da perspectiva do digital. Ele vai falando sobre a questão das questões emergenciais, como tudo ficou acelerado na questão digital. E o principal dele, o mais conhecido, é esse aqui, Sociedade do Cansaço. Então, esses dois livros, tem outros livros muito interessantes dele, como por exemplo Agonia do Eros, muito bom livro também. Mas eu quero me ater hoje a esse livro, O Espírito da Esperança. Esse livro, ele não é um livro grande, ele tem 140 páginas, então é um livro bem tranquilo de se ler, mas ele vai trabalhar, talvez seja o livro dos quais eu li do Byung-Chul Han, o que ele mais aborda é a questão teológica. Ele vai falar várias vezes sobre o texto bíblico, principalmente fazendo uma relação com os escritos de Paulo, porque Paulo ele vai trazer uma concepção de esperança em meio à dor, ao sofrimento. Como Colossenses capítulo 1, que Paulo ele vai dizer assim, que eu me alegro nos meus sofrimentos. E é interessante isso porque, desculpa, porque Byung-Chul Han ele vai pegar o texto de Coríntios, de outros textos também de Paulo, e ele vai falar assim, da onde vem essa esperança que não é simplesmente uma expectativa futura, mas é algo que está enraizado não numa impossibilidade ou possibilidade do futuro, mas está enraizado numa realidade no presente. Então, a partir disso, ele vai trabalhar essa questão da esperança, do espírito da esperança,
numa época onde as pessoas estão ficando cada vez mais desesperançadas, cada vez mais imersas em dores emocionais e psíquicas. Então, a esperança é um assunto cada vez mais importante, cada vez mais necessário e cada vez mais deve ser falado de forma profunda, abordando não só uma esperança a partir daquilo de uma ilusão futura, de como que a vida deve ser desejada, mas de como que a vida realmente é. Uma esperança real, não uma esperança ilusória. Não uma esperança a partir de uma promessa, mas uma esperança a partir de uma realidade ontológica, né, de quem realmente nós somos. Então, nesse livro, o Byung-Chul Han, ele vai trabalhar algumas questões com relação à esperança. Ele precisa ter sentido e propósito. Nesse sentido, né, falando em sentido, né, ele vai dialogar inclusive com o Viktor Frankl, um psiquiatra, né, que é muito conhecido na psicologia, porque ele vai dar origem à escola chamada de logoterapia, que é a terceira escola de Viena. Você sabe que a primeira escola é de Freud, a segunda escola é de Adler e a terceira escola, então, vem com Viktor Frankl. E ele vai falar assim, olha, a esperança ele tem que ter sentido e tem que ter propósito. E aí ele vai continuar dizendo que essa esperança ela precisa também ter base de conhecimento. Não é uma esperança como um salto no desconhecido, como já dizia outros, né? Mas é uma esperança naquilo que é conhecido, né? Não é um salto na fé, né? Mas é a partir daquilo que realmente já é posto, já é conhecido. Porque se uma esperança não tem conhecimento, uma base no conhecimento, num fundamento, então ela não é esperança, ela é só uma ilusão. E aí, nesse sentido, ele vai dialogando com dois autores bastante interessantes, que primeiro com Heidegger, né? Com relação a essa questão da teologia, melhor dizendo, três autores. Com Heidegger, que ele vai trabalhar esse conceito do Dasein, né? Que é o ser agora, né? Quem é o ser humano dentro do tempo e do espaço. Ele vai dialogar também com Multmann, Jürgen Multmann, que trabalha, tem um texto bastante interessante sobre a teologia da esperança. E por fim, ele vai dialogar com Hannah Arendt sobre a vida ativa, né? O que é realmente uma vida com propósito? Será que é só uma vida ativa de produtividade? O sentido da existência está no aqui e agora? E ele vai dialogar dizendo que não. O sentido da existência está no propósito, está nesse sentido para além do imediato, para além do que é o presente, desse Dasein, está para a frente, para uma transcendência que tem um conhecimento e tem um propósito, tem um sentido, como vai dizer Viktor Frankl. É por isso que esse livro ele é muito bom nessa conceituação, porque ele vai finalizar que a esperança é uma forma de vida. E é muito legal porque você vai lendo esse livro, vai parecendo até inclusive que é um livro cristão. É porque ele vai finalizando ali dizendo que, olha, essa esperança ela precisa vir acompanhada da fé e também do amor. E essa tríade de fé, amor e esperança, eles são extremamente importantes. Ele vai colocar que a esperança é a vizinha da fé, né? Então, a fé, o amor, esperança como as virtudes eternas, como vai dizer 1 Coríntios 13, né? Que há três coisas que duram para sempre, que é a fé, o amor e a esperança, porém o maior deles é o amor. Ele vai dizer que essa é uma questão interligada, que a fé
e o amor se avizinham da esperança e promovem a esperança. O meu propósito aqui não é dar spoilers do livro, né, mas apenas dando algumas indicações, né, alguns apontamentos com relação aos livros. Então, eu faço assim votos de que você leia sobre Byung-Chul Han. Na Sociedade do Cansaço, ele vai falar que nós estamos imersos num projeto que na realidade se tornou um projétil, que o homem desemboca esse projétil contra si mesmo, e não raras vezes isso desemboca em suicídio, inclusive, porque estamos imersos nessa sociedade do cansaço, nessa sociedade desesperadora. Mas agora, nesse livro, o Espírito da Esperança, ele direciona para onde nós podemos gerar esperança de fato. Eh, Esse livro, ele é excepcional, é um livro novo, né? É um lançamento aí do Byung-Chul Han aqui. É um livro fácil de leitura, uma fácil leitura. eh, Ele vai dialogar com alguns filósofos, então muitas vezes é bom saber o que que esses outros filósofos dizem, né? Como Heidegger, Moltmann, Hannah Arendt, Viktor Frankl, que ele vai dialogando, o próprio texto bíblico. Mas à medida que você vai compreendendo, você vai vendo que esse livro ele é muito útil, principalmente em tempos de desesperança. E é isso, né? Nos sigam aqui, né? Se você é novo no canal, então clica aí no sininho para curtir, se inscreva no canal para você ter acesso a outros vídeos e a outros conteúdos aqui que a gente vai postando, tá bom? Abraços e boa leitura.